Programa Escola do Legislativo. O nosso próximo palestrante é promotor aprovado no 26º concurso para ingresso na carreira. Exerceu as funções como promotor nos municípios de Estrela do Sul, Coromandel, Ituiutaba e Uberlândia. Pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal. Ele é o fundador da APA, Associação de Proteção Animal. Foi candidato a prefeito de Uberlândia no ano de 2004 e desde 2018 exerce a função de promotor do meio ambiente. Para falar sobre políticas públicas e a defesa do meio ambiente, convidamos o promotor de justiça, Dr. Breno Lins. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu participo desse encontro do Legislativo e com muita satisfação. Eu fui professor durante 10 anos e resolvi abandonar o magistério para dar mais atenção para minha filha que crescia e estava com 9 anos de idade. E depois disso, eu comecei a me distanciar muito de palestras, de aula e, sinceramente, eu perdi muito o costume que eu tinha e fazendo uma avaliação crítica à minha pessoa, eu fazia muito bem. Mas o tempo passou e eu pensei em desistir, inclusive de palestras, de tudo, mas quando diz respeito ao meio ambiente, principalmente à fauna, é algo que eu prometi fazer pro resto da minha vida, porque não tem ninguém que faça por eles. E aí eu ainda pensei, qual o assunto que eu vou conversar? Sem sombra de dúvidas, apesar de eu estar exercendo a função de promotor do meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, habitação e urbanismo aqui em Uberlândia, eu fui para essa pasta, sem sombra de dúvida, com a finalidade de ver o problema que faz e que eu poderia colaborar a falta de políticas públicas voltada para a questão dos animais. Que sempre em nossa cidade, em nossa cidade, nunca existiu, senão partido de 5, 6, 10, 20 protetores animais que saem fazendo as políticas públicas que às vezes ninguém vê, mas que estão com afinco defendendo aquilo que acredita. Como que começou isso? A gente pode pensar o que é política pública. Política pública é qualquer ação, um processo que 1, 2, 3 pessoas se unem para fazer em favor de algo, em favor de alguém, em favor de uma comunidade, em favor de um grupo de pessoas que passam por dificuldades, animais, por exemplo, também. E como é que começou em Uberlândia? Em 1996, eu já estava como promotor aqui há 2 anos na cidade. E eu comecei a verificar que não existia nada na cidade em relação à questão dos animais. Reuni um grupo de pessoas, procurei professores da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de veterinária, e convoquei eles para uma reunião no próprio Ministério Público. E disse, vamos montar uma associação para a proteção dos animais aqui em Uberlândia, porque nada existe. E começou de forma muito acanhada, 5, 6 pessoas nessa reunião, e fundamos a APA,
Associação de Proteção aos Animais. A APA começou a funcionar bem em Uberlândia, quando Uberlândia tinha 370 mil habitantes. Nós conseguimos. Como conseguimos essa situação? E aqui, às vezes, eu vou divulgar coisas que eu nunca publiquei, que eu nunca falei, e que todo mundo pensa que a gente olha só para a questão animal. Quando o Grupo Resende foi vendido para a Sadia, aqui em Uberlândia, precisavam transferir as ações que estavam em nome da Fundação Alfredo Júlio Resende para uma fundação que acompanhava a Sadia em São Paulo. E para que haja essa transferência, tinha que ter a anuência do Ministério Público. Desde que fosse algo que fosse vir a beneficiar aqueles que estavam envolvidos, o Ministério Público vai e concorda. A partir desse momento que eu concordei, o presidente da Sadia, naquela época, virou para mim e falou assim: nós estamos chegando na cidade, eu quero fazer uma doação para alguma entidade aqui na cidade. Aí, na hora, me veio a situação de criar uma sede para a Associação de Proteção aos Animais. Cheguei para eles e falei assim: olha, eu tenho interesse muito de montar uma sede. Eles: quanto que você precisa? Eu falei assim: acho que uns 100 mil reais. Isso foi em 2000, 100 mil reais. Nós compramos uma sede de 5 mil metros quadrados, construímos 14 canis, compramos um veículo para a APA e compramos um apartamento que servia de renda para o pagamento de um funcionário da APA para ele trabalhar. E assim começou a questão dos animais. E aí, a Sadia chegou para mim e falou assim: nós também queremos ajudar entidades que estão ligadas ao ser humano. Uma das pessoas que me ajudou muito na criação da APA e me dava muita atenção é o professor Fernando Fernandes, do curso de Medicina Veterinária. E ele estava à frente, àquela época, do grupo que mantém o Hospital do Câncer aqui em Uberlândia. Luta pela Vida, exato. E aí a Sadia chegou para mim: e o que nós vamos fazer com as pessoas? Falei: faz uma doação para eles. E houve uma doação naquela época de 150 mil reais para o grupo Luta pela Vida. Esses 150 mil reais serviu para equipar o 3º andar do Hospital do Câncer hoje aqui em Uberlândia. Quem conseguiu? Não foi eu. Foi a questão da luta pela política pública dos animais, eu acabei conseguindo para o ser humano. Então, não é verdade que eu só olho para animais, como muita gente fala aqui em Uberlândia, não. Mas vamos seguir. Durante todo esse período, só haviam críticas, só críticas. Eu ia sozinho para uma praça para brigar com um carroceiro que tinha espancado um cavalo. Era taxado como louco aqui em Uberlândia. Era taxado como louco. Eles só não me prenderam ou me bateram porque eu era promotor de justiça. E aí, continuei a luta. E a cada dia que passava, a cada ano que passava, mais pessoas vinham se aproximando para fazer parte dessas políticas públicas que a gente fazia. Nós já envolvemos Exército, nós já envolvemos a própria Secretaria de Saúde aqui em Uberlândia, com o Centro de Controle de Zoonoses. Nós marcávamos atendimentos para animais em determinados bairros de Uberlândia, em que o Exército nos dava apoio, montava as barracas, nós levávamos veterinários para os bairros periféricos aqui em Uberlândia, e havia o atendimento, coisa que a gente levou durante 5, 6 anos aqui em Uberlândia.
foi se tornando difícil porque a cidade cresceu demais e eu não tinha mais tempo para dispor, para fazer tudo isso que a gente vinha fazendo. Mas ao mesmo tempo que eu estava perdendo que eu não tinha mais tempo, né? Perdendo a oportunidade de estar ajudando os animais, mais pessoas começaram a se engajar com essa causa. E num determinado momento nós pensamos, por que não ter a representatividade dessa causa dentro da Câmara de Vereadores aqui em Uberlândia? E nós começamos de uma forma muito acanhada, uma tentativa que uma colega nossa, que acompanhou tudo isso durante vários anos em Uberlândia, as nossas ações, as nossas buscas por melhoria das condições dos animais em nossa cidade, ela se apresentou e falou, eu vou ser candidata. Ela se apresentou, ia para a rua, fazia pedágio para arrecadar dinheiro para os animais e para pedir voto para uma possível eleição que ainda estava distante na mente dela. Terminou a eleição, ela teve 53 votos. 53 votos. Nós falamos assim, isso aí é o começo, um dia isso amadurece e um dia isso vai trazer frutos para a causa. Mais 4 anos se passaram, nós continuamos com as mesmas ações, buscando atendimento, buscando alimento, buscando ajuda para aquelas pessoas que ajudavam os animais e não tinham condições para elas mesmas. E numa segunda eleição, 4 anos depois, essa pessoa teve 1000 votos. O crescimento de 53 votos para 1000 de uma eleição para outra é algo significativo. E nós falamos assim, da próxima vai dar. E deu. E deu como a vereadora, 8ª vereadora mais votada aqui em Uberlândia. 8º vereador mais votado aqui em Uberlândia. E infelizmente nós perdemos ela em um mês. Ela iniciou a caminhada dela e foi acometida dessa doença que está matando várias pessoas aí no Brasil. Infelizmente para mim. Por quê? Porque durante todo esse período, a minha luta era para sair da área criminal como promotor, para entrar na área de meio ambiente, para eu poder estar perto dessa situação, mais perto dessa situação, e poder colaborar mais, porque você, quando é promotor da área de direitos difusos, que é consumidor, saúde, meio ambiente, menor e algumas outras aí, você tem condições de trabalhar numa área que destina-se valores para as entidades que têm necessidade na cidade. Por exemplo, o meio ambiente tem que tratar sobre meio ambiente, como o meu colega da área de saúde tem que tratar da questão de saúde. Então, o meio ambiente foi sempre o meu sonho e eu consegui vir para essa vaga em 2018. A partir desse momento, 2018 para cá, nós fizemos um trabalho muito sério, muito bom, muito grande com a Drica e com vários outros promotores, protetores de Uberlândia, e conseguimos mexer com a população. Então, dentro hoje do próprio poder público, quando você vai falar em eleição e quando você vai falar em animais, é algo que se olha de forma diferente. Nesse período que eu estou dizendo para vocês, nós conhecemos um deputado estadual, chamado Noraldino Júnior. O Noraldino Júnior é da área da região de Juiz de Fora. E na última eleição, que foram há 3 anos atrás,
Ele foi o quarto ou quinto deputado mais votado do Estado. Ele teve 114 mil votos. 114 mil votos. Ele veio em Uberlândia 2 vezes. 2 vezes. E ficou aqui por 15 minutos. Ele teve, com a ajuda da Drica, que naquela época se candidatou a deputada federal, justamente para carregar o nome da causa aqui no Triângulo Mineiro, não confrontar com ele, que era o candidato a deputado estadual, mas para difundir, para jogar, para ver se melhorava tudo aqui. O Noraldito teve 4.350 votos em Uberlândia. Então, é algo significativo se a gente pensar que há 10 anos atrás, falar de animal era motivo de riso, de crítica, ou de ser taxado de louco. E o que nós podemos fazer quando o poder público, na mão do executivo, não consegue atinar, não consegue ver a importância desse tipo de ação dentro de uma comunidade? Eu acho que os vereadores, representando vários segmentos dentro de uma sociedade, devem se reunir, levar ao executivo a importância e o valor que tem a causa, para tentar sensibilizar. E quando isso não acontecer, a quem que nós podemos recorrer? Ao vereador também. Por isso, eu tenho visto aqui em Uberlândia algumas críticas nas redes sociais a respeito da possibilidade de um orçamento impositivo. E, para dizer a verdade, eu dou os parabéns para quem propôs isso em Uberlândia, porque quando o próprio executivo não consegue enxergar necessidades de políticas públicas destinadas à educação de algum bairro, ao meio ambiente de algum bairro, só com um orçamento impositivo que a gente poderia tentar ajudar aquilo que o próprio poder público não está fazendo. E falo mais, isso deveria e poderia ser tão aprimorado dentro das câmaras, que, para não dizer, e para não ser taxado como irresponsabilidade de um ou de outro, com a destinação de alguma verba para uma área que talvez não deem tanta importância a ela, que se vinculasse que essa destinação passaria pelo crivo de 50% dos próprios vereadores. Eu acho isso importantíssimo, porque não é só o fato do chefe do executivo poder não enxergar determinadas problemas. Ele é uma pessoa que talvez não consiga, até por falta de tempo, por falta de proximidade, de entender tudo o que acontece numa cidade. Então, eu acho que essa questão seria extremamente importante, visando buscar políticas públicas para as áreas que às vezes são esquecidas pelo executivo. Não por intenção de qualquer chefe do executivo, é por dizer que a centralização da governança, às vezes ela fica a desejar, porque é impossível exigir que um indivíduo consiga enxergar toda a necessidade que uma comunidade possa ter. Daí a importância dessa questão do orçamento impositivo. Eu não estou aqui querendo fazer política, seja de um lado ou de outro. Eu não tenho lado, nunca tive.
Eu busco o que é justo e sempre fiz isso na minha vida. Sempre tive excelente relacionamento com qualquer ala política em Uberlândia, nunca tive atrito com ninguém em Uberlândia em relação à questão política. Me simpatizo com causas. Se a Cláudia defende muito o interesse das mulheres, antes de qualquer crítica que eu possa fazer a ela, eu a conheço bem, eu sei da importância do trabalho dela desenvolvido aqui em Uberlândia. E se algum dia eu tivesse desconfiança disso, para que eu pudesse falar algo, eu teria que conversar com ela primeiro para entender o porquê que ela busca uma importante política pública em relação aos desmandos que acontecem com o sexo feminino e com outros que também são prejudicados, às vezes, dentro de uma sociedade. Nunca tive problema nenhum com nenhum político de Uberlândia e sou amigo de todos. E tenho o prazer de falar isso, justamente porque eu nunca tomei partido de A, B ou C. Se você me traz uma visão positiva e justa sobre determinado assunto, eu estarei do teu lado. Tanto faz ser de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, não existe isso para mim. Tudo que eu estou falando aqui não é para confrontar ninguém, é o que eu penso como promotor de justiça. A política pública se inicia com a sociedade, e quem representa a sociedade são os vereadores. Então, os vereadores, sem dúvida nenhuma, são os destinatários desses sonhos que a nossa comunidade tem. Então, não podemos virar a cara para eles nunca. Se uma determinada região de Uberlândia está precisando de uma escola pública, se está precisando de um atendimento de saúde, se está precisando de um local para a ambiência, ou seja, uma praça, um parque, alguma coisa, nós não podemos virar a cara para isso, e nós não podemos deixar que isso seja motivo para um dirigente ou outro aceitar ou não aceitar. Eu acho que, sem briga, e tentando demonstrar para o chefe do executivo a importância disso que vocês podem representar em cada uma das regiões de vocês, é muito mais importante. Por incrível que pareça, depois de 30 anos no Ministério Público, eu vi que tudo que a gente pode tentar conseguir conversando, não vale a pena brigar. Por incrível que pareça, eu estou do lado da justiça a todo dia na minha vida. E se eu for aconselhar alguém, eu vou falar para a pessoa, não entra na justiça. Tenta resolver seu problema sem que haja briga na justiça. É o que eu digo para vocês. Se vocês têm alguma dificuldade de chegar ao chefe do executivo e expor determinada necessidade, cheguem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, de forma respeitosa, mostrando qual é o problema, que eu tenho certeza que isso convence muito mais do que o embate, do que a crítica, do que o xingamento, que não leva ninguém a nada. Essa é a verdade. Nossas políticas voltadas para a causa animal, aqui em Uberlândia, teve um avanço significativo de 1 ano e meio para cá. Nós conseguimos mostrar ao prefeito Adelmo a importância do fato de cuidar de animais. O animal não tem culpa de estar na rua. Quem o colocou na rua foi algum ser humano irresponsável, que há tempos e tempos atrás acabou domesticando o cão, o gato, e agora, na hora que ele procria, e que é indesejado por parte de alguns, eles colocam nas ruas esses cães e gatos abandonados. Quem são essas pessoas?
são os munícipes que pagam impostos. Então, pegar impostos recolhidos por uma prefeitura para trabalhar esse problema, essa causa, não há nada de anormal e não há nada de feio nisso. Nós temos que fazer isso mesmo. Se eu estou pagando impostos e eu sou responsável pelo abandono, é o meu imposto que tem que ser pago para que a política de controle de procriação de animais na cidade seja efetivada pelo poder público. Essa é a verdade. Nós não podemos, às vezes, virar a cara para determinado problema. É muito fácil. A coisa mais fácil na vida é criticar. Eu participo de uma área, querendo ou não, do poder público, que a crítica é a coisa mais fácil do mundo. Você criticar, você achincalhar, você destruir a vida de uma pessoa, isso é fácil demais. E alguém que cresça com esse espírito, podem ter certeza que muito longe ele não irá. Esse modo de agir, vamos dizer, meu propriamente, estando como promotor aqui em Uberlândia, de chegar no Odelmo, de mostrar para ele as necessidades, fez com que ele se conscientizasse e ajudasse. Ministério Público e Prefeitura vão estar entregando agora, um centro de recuperação da vida animal aqui em Uberlândia, que eu tenho certeza que vocês podem andar o Brasil inteiro que não tem. Um local de 6.900 metros quadrados, uma clínica hospital de 285 metros quadrados, mais de 20 canis para acolher, principalmente, cadelas e gatas gestantes que acabam procriando em terreno baldio e não tem para onde ser levadas, vão passar por lá, e nessa clínica terá esterilização em massa dos animais em Uberlândia. Há 4 anos atrás, nós fizemos uma reunião na Câmara, aqui em Uberlândia, e nós, fazendo um cálculo do que a gente poderia gastar para esterilizar todos os animais de Uberlândia, todos, em 5 anos, a gente não conseguiria mais ver um cão ou um gato na rua, se você fizesse dessa forma, uma esterilização em massa, porque não adianta você pautar ano a ano com determinada verba, porque ano a ano os que estão na rua estão procriando. Tem que ser de uma forma mais assim, rápida, enxuta e de uma vez só. Nós precisávamos de 3.500.000 reais para fazer essa esterilização de todos. Bom, 4 anos se passaram. Hoje nós já precisamos cerca de 10 milhões de reais. Então, quanto mais cedo a gente talvez tentar atacar o problema, e o problema da causa animal está na procriação indesejada, e que só é solucionada com castração, nós veremos a solução do problema a mais curto prazo do que se a gente não atinar, se a gente não der a devida atenção a esse tipo de problema. Nós conseguimos agora, com a Prefeitura, de reservar dentro do orçamento do ano que vem, uma parcela muito acanhada e pequena mesmo, para a destinação de tratamento, esterilização e alimentação de animais abandonados. Para se ter uma ideia, aí vou para o lado jurídico para a gente entender qual a importância que hoje tem no Brasil a questão da causa animal. Existem 3 julgados dentro do Superior Tribunal de Justiça, que os direitos dos animais não são inferiores aos direitos humanos. 3 julgados. Temos 2 julgados no Paraná e um em Porto Alegre, reconhecendo
o animal como sujeito de direitos, desde que representado por seu tutor. Então, reconhecendo que um animal pode entrar na justiça para pedir, e quando o seu tutor é aquela pessoa que não está cuidando direito, legitima-se o Ministério Público para propor contra o próprio tutor. Isso, se vocês fossem discutir há 20 anos atrás, eles vão achar vocês de louco. Agora, se começou a tratar dessa forma, podem ter certeza que em 5, 6, 7 anos aí para frente, os direitos dos animais chegarão no mesmo patamar de que os direitos humanos. Em vários países desenvolvidos, já foi reconhecido o animal como ser senciente. Isso significa reconhecer que o animal sente, sofre e tem vontades como o ser humano. Isso é de uma importância muito grande. Isso não é falta de evolução, não. Isso é evolução acima do normal, porque é muito fácil o egocentrismo, a gente pensar que nós somos os donos do mundo. E não existe lugar nenhum, nem na Bíblia, que esteja escrito que isso é verdadeiro. Quem estabeleceu que o ser humano pode isso, pode aquilo e pode fazer aquilo? Um outro ser humano. Não foi discutido entre outras espécies que existem no planeta, não. Então vamos parar de pensar que o homem é o centro dos direitos dentro do universo. Vamos pensar nessas políticas públicas, vamos pensar nos animais, vamos pensar no meio ambiente, na responsabilidade que cada um tem para tentar ajudar uma vida futura para nossos netos, para nossos filhos, e vamos pensar que a gente pode colaborar muito, 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 estando dentro do poder legislativo com essa situação. Uberlândia já tem inúmeras leis que vocês podem consultar a Câmara aqui e ver o que pode ser adaptado a várias cidades aqui do interior de Minas e que às vezes por uma falta de interesse de alguém no exercício público fica a desejar. E quando você abrir o olho para correr atrás, você está muito atrasado e não vai conseguir tudo da noite para o dia. Eu quero encerrar agradecendo a vocês e explicar que eu tinha muita coisa para conversar com vocês sobre muitos outros tipos de políticas públicas, mas eu prometi a mim mesmo que eu levaria na minha vida para frente, para batalhar, para tentar melhorar essa de animais, porque ninguém dá a devida atenção que merece o tema e a importância que é até para a evolução do próprio ser humano. Uma pessoa que bate em animal é um mau caráter, é uma pessoa que não serve para estar com seu filho, não serve para educar seu filho, não serve para estar numa escola como professor, não serve para estar no poder público como promotor, como juiz. Se vocês olharem nos Estados Unidos, tem esse estudo, 95% daqueles crimes bárbaros, que a gente chama de psicopata, o que comete, que entra numa escola e atira em 19, que passa em algum lugar e atira um coquetel molotov e mata várias pessoas, como na Noruega, o que matou 83 pessoas nadando numa represa. Um estudo americano em inglês colocou que 95% desses psicopatas já deram sinais dessa psicopatia louca deles quando eram crianças maltratando animais. Então eu acho que quando a gente se depara com algo parecido, a gente tem o dever de interferir. Quando eu comecei minha carreira na área penal,
muitos dos meus amigos falavam: eu quero que o preso se exploda dentro do presídio. Como é que nós vamos poder pensar assim, se daqui 1, 2, 3, 5, 10 ou até 20 anos, ele vai sair e vai estar convivendo com os nossos filhos e nossos parentes, nossos entes queridos? Então nós não podemos fechar os olhos para nada dentro da sociedade. Nós precisamos sim dar atenção que merece todo e qualquer assunto. Muito obrigado a vocês. Programa Escola do Legislativo.